Ok, muito bom dia, eu sou Rony Curvelo e começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura da cidade de Santo André. Este é o segundo debate de uma série que será exibido pela rede CNT. Hoje são os candidatos de Santo André e na próxima semana serão os candidatos à cidade de São Bernardo, no Grande ABC, São Bernardo do Campo. Bem, no debate de hoje participam os candidatos Marcelo Reina, Flacker, Bonomi e Salles. Queria dizer que todos os candidatos foram convidados e todos estiveram participando da reunião, porém o candidato Carlos Grana enviou um e-mail na data de ontem, no sábado, dizendo que não participaria, e o candidato Aidan Ravin simplesmente não apareceu hoje. Vamos então começar o debate. Santo André é um município brasileiro localizado na região metropolitana de São Paulo, integrando um grupo de municípios conhecidos como região do Grande ABC. Estrategicamente localizada a 18 quilômetros do centro da cidade de São Paulo e a 56 quilômetros de Santos, por estar próximo à maior cidade do Hemisfério Sul e o maior porto da América Latina, o município é de importância ímpar e a história da industrialização do país passa por seu território. Por essa razão é também importante que a CNT ajude os eleitores, através deste debate, a escolherem o próximo prefeito. Por isso, o primeiro a dizer por que quer ser prefeito de Santo André é o Marcelo Reina. Você tem 1 minuto e meio, Marcelo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Reina, número 50, sou do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. O partido da Heloísa Helena, do Plínio, do Ivan Valente, do professor Ricardo Alvarez. Eu desejo ser prefeito em Santo André porque, na verdade, sou o único candidato e os demais não conseguiriam replicar as nossas ideias e, por essa razão, eu peço seu voto. O PSOL é o único partido que não aceita financiamento de empreiteiras, bancos, latifundiários, empresas de transportes de ônibus, por isso é um partido independente e capaz de fazer as mudanças necessárias em Santo André. O PSOL é um partido diferente também quando assume o mandato. Isso é exemplificado no caso do nosso senador Randolfo Rodrigues, foi eleito o melhor senador do Brasil, e no caso do deputado Chico Alencar do Rio de Janeiro, também eleito o melhor deputado federal do Brasil. Assim, o PSOL é uma alternativa quanto o modelo de política que há mais de 30 anos explora você que está me ouvindo. Esses partidos que concorrem comigo se revezam no poder e o PSOL está aqui como uma alternativa verdadeira de mudança. Peço o seu voto e agradeço o acompanhamento das nossas proposituras. Muito obrigado, Marcelo. Agora o próximo candidato a falar é o candidato Flacker. Muito bom dia a todos. Eu sou Alexandre Flacker, candidato a prefeito pelo PRTB número 28. Gostaria de dar bom dia ao Rony, ao candidato Salles, Marcelo Reina e Nilson Bonomi. Gostaria de agradecer a todos que nos assistem e tenham acompanhado todos os debates. Bom, criado na cidade de Santo André, cidade que amo e cuido com muito amor, eu tenho propostas na área da saúde, educação, na área da segurança e para os jovens, no qual vou olhar com muito carinho. E tenho a absoluta certeza de que hoje e daqui 4 anos nós teremos a melhor opção para a Prefeitura de Santo André. Obrigado. Muito obrigado. Agora o próximo candidato a falar é o candidato Bonomi. Bom dia, Rony. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Marcelo Reina, Raimundo Salles, Alexandre Flacker. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a CNT pelo convite. Sou Nilson Bonomi, candidato pelo PMDB, número 15, com o vice-prefeito Rafael Daniel, que é o sobrinho do saudoso Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Nós estamos candidatos na Prefeitura de Santo André, candidato para ser prefeito de Santo André com o intuito de fazer uma gestão na saúde, resgatar com que a população de Santo André tenha um atendimento exemplar no ABC,
Hoje a saúde de Santo André é um problema muito grande, né? Nós temos percorrido a região, a cidade como um todo, e nós temos várias reclamações na área da saúde. E sem dúvida nenhuma, nós faremos um governo voltado para a saúde, com a preocupação de que a população tenha um atendimento cada vez melhor, tanto no primeiro como no segundo subdistrito, que hoje é uma carência muito grande. Quando eu fui secretário de saúde, eu iniciei a construção de 3 UPAs e tinha o projeto de construir mais 2, mas infelizmente me desliguei do governo por não concordar com algumas maneiras que foi gerenciado e não deu para dar continuidade, que faremos se for prefeito em 2013. Muito obrigado. Agora o próximo candidato a dizer por que quer ser prefeito da cidade de Santo André é o candidato Salles. Quero agradecer ao povo de Santo André a oportunidade de disputar essa eleição. Agradecer também ao Edgar Brandão, que é uma pessoa que tem me acompanhado, o Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o meu vice-prefeito Ricardo Torres, do PSDB, presidente do PSDB, o governador Geraldo Alckmin, que empresta esse apoio a esta candidatura. Agradecer também a minha família. Sou cristão, professor universitário, advogado e tenho uma experiência política, porque fui secretário também em São Bernardo, secretário de governo, secretário de comunicação, secretário adjunto do trabalho em São Paulo, ou seja, tenho experiência administrativa. Quero levar essa experiência para Santo André. Quero fazer uma administração em especial voltada para a área da educação. Eu quero transformar as nossas escolas, especialmente as escolas de 2º grau, as escolas de ensino médio, em escolas profissionalizantes, escolas que dê oportunidade ao jovem de Santo André. Eu creio que posso transformar a cidade através do conhecimento, através da educação. Santo André, infelizmente, teve uma queda no IDEP agora, nesse mês saiu os índices do IDEP, e o ensino em matéria de qualidade caiu em Santo André. Por isso quero resgatar isso, a educação de Santo André. Muito obrigado, candidato. Bem, terminamos o primeiro bloco deste debate com os candidatos que vieram hoje aqui falar sobre a importância de serem eleitos prefeitos da cidade de Santo André. No próximo bloco, nós damos continuidade com uma série de perguntas para que possamos esclarecer o eleitor dessa cidade. Até daqui a pouco. Ok, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão ligando a sua televisão nesse momento. Esta é a Rede CNT e hoje realizamos um debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de Santo André. E nesse segundo bloco, os candidatos responderão no tempo de 1 minuto sobre temas específicos que sortearemos aqui no estúdio. E um outro candidato, que também vamos sortear, comentará em 1 minuto e meio sobre a resposta sobre o comentário inicial. Então, o primeiro candidato que nós já sorteamos antes do programa, antes do debate começar a responder, a comentar sobre o tema específico, será o candidato Flacker. E nós vamos agora sortear, então, candidato, o tema em que você poderá se manifestar durante esse tempo e sortearemos em seguida aquele que vai fazer comentário em cima do que você disse. Então, geração de emprego será o seu tema. E o candidato que vai comentar ele não veio. Então, o candidato Aidan Ravin não veio. Então, vamos tirá-lo daqui. Flacker também não pode fazer o seu comentário. Então, vamos mais um. Marcelo Reina será o candidato que fará o comentário. Então, você terá 1 minuto e meio a partir de agora. Pois não. Bom, quem é de Santo André, quem mora em Santo André, ou já teve uma empresa ou uma indústria em Santo André, sabe que a atual administração não deu nenhum incentivo fiscal, não deu nenhum incentivo para que a pessoa pudesse estabelecer a empresa e continuar na cidade. Então o que acontece? Já veio amigos meus que tinham a empresa em Santo André com mais 2.000 funcionários que tiveram que ir embora justamente porque a atual prefeitura praticamente obrigava a empresa a meio que se corromper para continuar na cidade.
Ou seja, as empresas acabaram saindo da cidade. Resumindo, o nosso índice de desemprego está lá em cima. Então a proposta nossa é resgatar as empresas para a cidade de Santo André, resgatar a indústria. Vamos incentivar a empresa, vamos incentivar as indústrias a voltarem para Santo André. Vamos dar isenção fiscal, terreno, vamos tentar descentralizar um pouco as empresas aqui de Santo André. Vamos levar as empresas um pouco lá para o lado da Vila Luzita, Jardim Santo André, Paranapiacaba, porque são áreas de nossa cidade que infelizmente estão largadas. Por quê? Pela falta de empregos. E a falta de emprego é gerado pela falta de indústria e empresas, que com certeza nós vamos resgatar essas empresas e dobrar, triplicar o nosso índice de emprego. E empregos bons, não empregos que hoje nós temos de 500, 600 reais. Com certeza, empregos bons. Muito obrigado. Agora o candidato que vai fazer o comentário terá 1 minuto, é o Marcelo Reina. A nossa proposta para a geração de empregos na cidade de Santo André, ela contempla não só a fração industrial, como a fração comercial. Nós somos adeptos, nós gostaríamos de implantar em Santo André uma coisa chamada economia solidária. É um tipo de economia que valoriza o trabalho, valoriza o trabalhador e não o capital. Nós temos uma proposta de criação de uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, similar ao que acontece na USP, porém com a parceria com a Fundação Santo André. Estimular o comércio regional, então levando transporte e segurança ao comércio regional, aos centros comerciais periféricos, favorecendo assim esse comércio. E em relação a Paranapiacaba, nós não temos proposta de levar empresas, sim, o principal recurso lá é o turismo ecológico nas 4 estações. Não tenho proposta de redução de encargo fiscal sem ter uma devolutiva social dessas empresas. Simplesmente reduzir encargos fiscais para dar lucro para a empresa. Muito obrigado, proposta candidato. O próximo candidato a comentar sobre o tema a ser sorteado é o candidato Salles. E o tema que ele vai falar é sobre saneamento básico. E o candidato que vai em seguida fazer comentários é Nilson Bonomi. Então, por favor, candidato Salles, o senhor tem 1 minuto e meio. Bom, Santo André vive um drama da regulamentação fundiária, problema gravíssimo que objetivamente acaba tendo reflexo nessa questão do saneamento básico. São 64 mil residências que ainda não têm regulamentação fundiária. 4.800 também em residências, se a gente pode chamar de residências, que estão em área de risco. Muitas dessas residências e muitos desses locais não têm ainda saneamento básico, tratamento de esgoto. Nós podemos pegar, por exemplo, o Clube de Campo, algumas regiões do Jardim Santo André, algumas regiões do Cruzado, enfim. A regulamentação fundiária, um trabalho junto ao CDHU, para que a gente possa realizar um trabalho não só de novas habitações, que a gente possa realizar um trabalho junto ao governo do estado, em parceria com o governo federal, porque eu serei capaz de fazer essa interlocução com o governo federal e com o governo estadual, mais a prefeitura, no sentido de dar mais habitação de qualidade e dessa forma resolver a questão do saneamento básico. Quero dizer que o SEMASA não tem cumprido as suas tarefas a contento, na medida em que estava vocacionado no começo da sua origem para o saneamento básico e também para a questão da água, fornecimento de água e redistribuição de água, e ela foi desviada das suas funções para outras atividades. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Agora o candidato Nilson Bonomi fará o comentário. Sem dúvida nenhuma, eu até concordo com a fala do candidato Salles. Agora, no período eleitoral, nós estamos percorrendo, né, a cidade inteira. E, por exemplo, eu não tinha conhecimento, inclusive, que no Clube de Campo, né, não tem água ligada ainda. As pessoas lá trabalham, vivem ainda com a compra de água do caminhão-pipa, né? Também no Morro do Quibom, tive fazendo uma caminhada semana passada lá no domingo. Lá nós temos esgoto a céu aberto. Santo André é uma cidade com 700 mil habitantes, 3 bilhões de orçamento, né? 554 mil eleitores.
a gente fica até abismado de ver as condições de saneamento que vive aquela população. Lá no Jardim Irene, nós temos vários córregos a céu aberto e as pessoas vivendo em condições subhumanas. Muito obrigado, candidato. Agora, Marcelo Reina fará o comentário sobre saúde, seus planos para a saúde, e o candidato a falar será o candidato Flacker. Então, por favor, o senhor tem 1 minuto e meio. Saúde é uma área de interesse pessoal mesmo, porque sou profissional da saúde, sou fisioterapeuta, mestre pelo Departamento de Neurologia e professor universitário das Ciências da Saúde. Então, é uma área de interesse pessoal também. A discussão que acontece na saúde em todo o Brasil, ela é uma discussão fragmentada que não contempla o que é saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar biofísico, ou seja, mental, social e espiritual. Nenhum dos programas no Brasil hoje contempla esses 4 itens. Eu tenho uma proposta que abrange a área primária, que são as unidades básicas de saúde. Há um pequeno déficit, o maior déficit é relacionado à farmácia da unidade básica de saúde. Depois você tem a área de urgência e emergência. Aí é onde entra as UPAs. O candidato ausente hoje aqui, Carlos Grana, defende muito as UPAs. Só que a UPA só serve para tratamento urgencial. Então você que está com laringite, a faringite, aí você pode ir numa UPA. Se você precisar de internação hospitalar, ela não serve. Serviço de emergência, que é um serviço voltado para uma condição onde tem risco iminente de morte. Então só há um centro, que é no Hospital Municipal de Santo André. Um centro de tratamento de doenças crônicas, que tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Há um déficit de quase 600 leitos hospitalares em Santo André. A nossa proposta é de criação de um hospital no 2º subdistrito por volta de 80 leitos hospitalares. E um NAPS na região de Paranapiacaba, que é o núcleo para atendimento psicossocial. Muito obrigado, pessoas com candidato. dependências químicas. Agora é o candidato Flacker. Bom, o candidato Marcelo, ele deu uma resumida, bem resumida, do que é a saúde de Santo André. Hoje, a saúde na cidade, ela está carente em todos os pontos. Tá? Uma cidade com 700 mil habitantes, com apenas 2 hospitais. Nós temos o CHM, que é a antiga Santa Casa, e o Hospital da Mulher. No CHM nós temos apenas 16 leitos de UTI. Resumindo, uma cidade de 700 mil habitantes é muito pouco. Então a intenção nossa, a proposta nossa, é a construção de um hospital no 2º subdistrito, onde é a Rua Varsóvia, que hoje é utilizado para shows e tem uma pequena empresa de madeira, de reciclagem de madeira. Então a gente vai construir ali o hospital no 2º subdistrito, tá? Nós vamos implantar totens em pontos estratégicos da cidade. A pessoa precisa passar por um clínico, ela vai nesse totem, pré-agenda. Vamos supor, a pessoa vai 2 horas da tarde, agenda para 5 horas da tarde. Então ela já chega e prontamente ela já é atendida. Obrigado. Agora o candidato Nilson Bonomi vai falar sobre educação, e obrigatoriamente quem vai comentar é o candidato Salles. Então, por favor, o senhor tem 1 minuto e meio para falar sobre educação. Sem dúvida nenhuma, a educação é uma preocupação do administrador público, né? Como eu disse há pouco, eu estive secretário de saúde, secretário de finanças e secretário de gabinete. Nós conseguimos, durante 3 anos, fazer com que o déficit de creches de 4 a 6 anos reduzisse em 75%. Nós temos que se preocupar com a construção, né, de mais escolas em período integral, inclusive, para que a criança tenha, né, uma atividade durante o dia inteiro. Nós temos que se preocupar com que a população tenha uma escola de qualidade, até porque quem usa a escola municipal, né, não é da classe A e B, é da classe C e D. E é dever do administrador se preocupar, assim como nós se preocupamos em dar kit de material escolar, uniforme escolar, mochila, tênis
para que as crianças tenham o reconhecimento quando estiver andando na rua, né, que é um aluno da Escola Municipal de Santo André, para que leve o seu material, a sua mochila, todos equalitariamente iguais. Então isso daí é uma preocupação que nós já fizemos, já defendemos essa bandeira, e sendo o prefeito da cidade, faremos muito mais pela educação da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Ok, muito obrigado. Agora, para finalizar esse bloco, o candidato Salles tem 1 minuto. Quero enfatizar novamente que o meu governo será um governo dedicado à educação, ao conhecimento, ao renascimento das artes, ao renascimento da cultura em Santo André. Os índices do INDEP, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, demonstram que este ano Santo André caiu em qualidade de ensino. Mais do que isso, Santo André tem 157 mil jovens de 0 a 17 anos, 18% deles fora do sistema escolar. Quero me comprometer com você, eleitor de Santo André, que o meu governo será dedicado à educação. Vamos criar a Escola Técnica Municipal aos moldes da ETEC. Mais do que isso, vamos transformar a Fundação Santo André em universidade e que ela também seja geradora de mão de obra, como é a Fundação ABC, podendo treinar e capacitar o funcionário público de Santo André. Muito obrigado. Damos por encerrado então este bloco e nós voltamos em seguida depois de um breve intervalo comercial. Fiquem ligados. Olá, estamos de volta. Este é o debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de Santo André. Neste terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si. Pelo sorteio que nós realizamos, o primeiro candidato a perguntar é o candidato Salles, que terá 30 segundos. Em seguida, aquele que ele escolher terá 1 minuto e 30 e depois o candidato que perguntou terá mais 1 minuto. Então, o candidato Salles, o senhor pode fazer a sua pergunta em 30 segundos, indicando a quem. Eu gostaria de perguntar ao Reina, que faz parte de um partido considerado um partido muito ético, por que eles deixaram ou houve essa cisão com o PT? Seria por conta do mensalão na cadeia? Seria por conta do réu José Dirceu? Seria por conta do candidato ausente ter uma estreita ligação com o José Dirceu? O que você acha desse julgamento do mensalão? Você acha que esses personagens irão para a cadeia? O candidato Reina tem 1 minuto e 30 segundos. Foi justamente por isso que nasceu o PSOL. O PSOL nasceu da dissidência do PT devido ao mensalão. Foi fundada pela Luiz Helena, que era ex-membro do Partido dos Trabalhadores. O PT, o PSOL, ele representa o que o PT representava na década de 80, tá? Mas muito diferente do PT atual. O que eu acho sobre o mensalão, estou até relativamente contente com o andamento dos julgamentos, espero que todos sejam condenados, porque há mais do que provas cabais, não sei o que os ministros acham do que provas cabais, porque mais do que isso somente a confissão, né? Então existem provas testemunhais, provas físicas de que eles estão envolvidos em corrupção, lavagem de dinheiro. Hoje isso se tornou uma rotina, não só do Partido dos Trabalhadores, mas da maioria dos partidos, excluiria aqui os partidos independentes, que é o PSOL, PSTU, PCO e PCB, que são partidos que não fazem parte dessa rotina. E eu digo a vocês que a corrupção, ela tem um início. A corrupção, ela começa nas eleições. Sabe como que funciona, você que está em casa, sabe como funciona o processo eleitoral? Uma empresa financia um candidato. Assim que esse candidato ganha, ele fica com o rabo preso com essa empresa. As empresas de transporte público em Santo André financiam as candidaturas. Os grandes latifundiários também financiam. Como haverá a revolução, como haverá a mudança no transporte público em Santo André, com fiscalização de tarifa, de lotação, sendo que eles recebem doação dessas Muito empresas? Muito obrigado, candidato. Agora o candidato isso. Salles tem mais 1 minuto. Eu lamento a ausência do Grana. Vou deixar a foto dele aqui, pelo menos ele vai ficar mais presente. E vou ler uma frase do ministro Celso de Mello, da Veja da semana. Os agentes públicos que se deixam corromper e particulares que corrompem são corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, os delinquentes, os marginais da ética e do poder. É dessa forma que a gente entende. Por que não comparecer ao debate?
quem estará governando Santo André? Essa é a grande pergunta. Nós sabemos que o Celso Daniel foi assassinado em Santo André, infelizmente, por um grupo de pessoas que não tinham compromisso com Santo André. Nós gostaríamos muito que tivesse presente os dois candidatos que infelizmente não estão presentes aqui. E é por isso, Reina, que eu parabenizo o seu partido. Eu sei que vocês defendem essa bandeira, essa ética. Eu sei que vocês... Muito obrigado, candidato. Obrigado. Agora é o candidato Reina, escolhe um outro candidato, exceto o candidato Salles, para fazer a sua pergunta. Minha pergunta vai para o candidato Bonomi. Bonomi, em suas declarações, em suas propostas de governo, você claramente faz uma crítica ao governo Aydin. No bloco anterior você fez uma crítica ao sistema de saúde de Santo André, mas ao meu ver parece uma incoerência, já que o senhor fez parte do governo por 3 anos, saiu recentemente em janeiro desse ano para ser candidato, foi secretário de saúde, ou seja, o senhor é a maior representatividade, exceto o Aydin, do governo. Muito obrigado, candidato Bonomi. Marcelo, sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum motivo para esconder a bandeira de que fiz parte do governo, do atual governo. Me desliguei em 31 de janeiro agora de 2012, fui secretário de saúde por 8 meses. Durante 8 meses fui resgatar a saúde da cidade de Santo André. Fui fazer gestão na saúde de Santo André. Nós tínhamos viaturas do SAMU no interior de São Paulo, que estava lá já estacionada há muito tempo. Né? Outros secretários que passaram, né, não tiveram vontade de buscar. Nós tínhamos recurso do governo federal para construir as UPAs. Eu comecei a construir as 3 UPAs, já foram inauguradas 2, a outra está sendo inaugurada. Eu comecei a construção do hospital do Vila Luzita. Dei continuidade no projeto para construir um hospital no 2º subdistrito e mais 2 UPAs, uma no Jardim Rina e a outra próxima do Bangu. Enfim, eu fiz gestão, nós contratamos 200, quando eu fui secretário, nós contratamos 238 médicos para a cidade de Santo André. Então é uma preocupação com a cidade, é uma preocupação com a população da cidade. Então eu não tenho motivo, eu me desliguei do governo justamente por isso. Eu entreguei o meu cargo de secretário de saúde, eu entreguei o meu cargo de secretário de finanças e entreguei o meu cargo de secretário de gabinete. Eu não fui tirado de nenhuma secretaria. Eu não concordo com a maneira que hoje a cidade de Santo André está sendo gerida. Por isso me coloquei candidato a prefeito, junto com o Rafael Daniel Vice, que é o sobrinho do Celso Daniel, que tem os projetos. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Reina tem mais 1 minuto. Bem, é isso que eu falo sobre incoerência. Pelo que eu entendi da defesa do candidato Bonomi, ele aprova a administração. E como que ele está insatisfeito com a administração e só foi perceber isso depois de 3 anos? Somente há 6 meses, pouco mais de 6 meses, ele saiu do governo. Ele é sim responsável pela administração inepta do senhor Aydin. É uma das maiores representatividades, exceto o próprio prefeito, dessa administração pífia que foi, e tem que sim assumir. E não em determinados momentos se colocar a parte dessa situação, fazendo críticas como se não fizesse parte desse imbróglio todo, que envolve inclusive as denúncias de corrupção envolvendo o Semasa, que mencionou não só o prefeito Aydin, como alguns secretários em alguns depoimentos, inclusive mencionando o senhor Bonomi. Muito obrigado. Agora o candidato Nilson Bonomi fará a pergunta, escolherá o candidato, exceto o candidato Salles. Vou perguntar para o candidato Flacker. Candidato Flacker, há pouco nós dissemos aqui que tem uma demanda muito grande, um déficit habitacional na cidade de Santo André, né? Bastante grande, e as pessoas vivendo em condições subhumanas, né? No meio de ratos, de cobra, enfim, uma cidade... Muito obrigado, candidato. O senhor entendeu o tema. Bom, candidato, o senhor sabe que em nossa campanha nós estamos andando muito pelos 4 cantos de Santo André e inevitavelmente pela periferia, que hoje nós temos cerca de 127. E essa semana eu tive a oportunidade de visitar as 27 casas que estão para ser demolidas agora no Jardim Santo André, que vão ser demolidas este mês. Eu perguntei qual foi a atuação do atual prefeito, como que ele orientou a saída de vocês. Simplesmente mandou
nem o secretário foi de habitação, mandou um administrador deles, chegou e falou, dia tal vocês vão ter que sair, vocês vão estar sendo enviados para uma espécie de albergue. Ou seja, lá já tem mais de 20 mil famílias, tá? Que inclusive saíram de Santo André porque não tiveram condição de continuar na cidade. Existem algumas famílias lá, mas essas 27 que vão agora vai superlotar. Ou seja, eles moram num lugar que não tem condições, tá? É um lugar sujo, é um lugar que você entra, você sente dó, você sente pena. Porque você vê muita criança, você vê muito idoso. Então a gente vai triplicar. Tá? Pode ser intermédio do governo do estado, pode ser intermédio do governo federal, pode ser por intermédio de qualquer forma, mas o importante é a gente triplicar o número de moradias e não deixar que nada nem ninguém fique sem um teto. Santo André será uma cidade boa, uma cidade limpa para se viver, uma cidade boa para se morar. Muito e obrigado. Uma cidade segura. Muito obrigado, candidato. Candidato Nilson Bonomo, você tem mais um minuto. A pergunta que eu iria fazer era justamente isso: qual seria a sua proposta para habitação na cidade de Santo André? Até porque isso impacta diretamente na saúde, né, da população. Nós temos que se preocupar com essas condições que as pessoas vivem, até porque hoje, né, como eu disse, nós tivemos andando a cidade quase que inteira. Ainda não conseguimos andar a cidade inteira, porque Santo André é muito grande, né, e nos deparamos lá, uma senhora inclusive estava citando lá que na casa dela tinha 2 cobras embaixo da cama dos filhos dela, e que foi o cachorro dela que pegou, né? E sem contar que para atravessar para a casa dessa senhora tem uma ponte, né, em cima de um rio, que a ponte estava caindo, literalmente caindo. Nós até fizemos uma reportagem lá no jornal da região para que mostrasse a veracidade de como vivem as pessoas naquela região. E sem dúvida nenhuma, eu acho que isso tem que ser uma preocupação de quem for eleito para a próxima gestão da cidade de Santo André. Muito obrigado. Agora o candidato Flacker terá que fazer então a pergunta ao candidato Salles. O senhor tem 30 segundos. Bom, Salles, o senhor hoje com certeza sabe que o índice de idosos em Santo André é o maior índice do grande ABC. Tá, nós temos cerca de 93 mil idosos, sendo 40% sexo feminino e o restante sexo masculino. E hoje temos muitos idosos em situação de risco, morando em periferia, muitos idosos que não têm a atenção que eles realmente necessitam. Qual a sua proposta para os idosos aqui na nossa cidade de Santo André? Olha, essa pergunta é uma pergunta... Candidato, só um instantinho. Começando agora, então, o senhor tem 1 minuto e 30. Por favor. É que eu estava esperando que a câmera tivesse o senhor. Então, pois não. Bom, perfeito. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque eu quero refletir sobre um dado da Folha de São Paulo. Os idosos não aparecem. São aqueles debruçados nas janelas dos apartamentos ou no fundo dos quintais. São invisíveis para a sociedade. É muito importante a gente perceber que, infelizmente, na nossa sociedade, o idoso não é valorizado. Eu quero não criar a creche do idoso, mas quero criar uma casa de acolhimento em conjunto com a FEASA. Quero credenciar, dar condições à Federação das Entidades Assistenciais, que trabalha com um trabalho filantrópico maravilhoso, de cuidar dessa gente. Dar as condições financeiras para que a FEASA, junto com as entidades credenciadas, possa sim cuidar do idoso durante o dia todo. Aquele idoso que hoje encontra-se numa situação muito difícil, porque a família, vez por outra, não tem nem condições técnicas, nem humanas, nem tempo para cuidar dele. O dia todo o idoso terá uma atividade cultural, uma atividade física, enfim, nós vamos criar, junto com a FEASA, uma instituição, uma entidade, e valorizar as entidades da FEASA. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Flávio, só tem mais 1 minuto. Bom, Salles, a proposta nossa para os idosos é resgatar a realidade do idoso. Sabe, resgatar a cidadania do idoso. Nós temos como proposta, sim, criar a creche do idoso. A creche do idoso consiste em quê? Ela vai abrir 7 horas da manhã e vai fechar às 20 horas. A pessoa que precisa levar o papai, a mamãe, que vem deixar num asilo, que é aquele clima mais pesado, que todos nós sabemos, deixa na parte da manhã na creche do idoso,
vai trabalhar e durante o dia o idoso vai passar por diversas atividades, como aula de dança, aula plástica, de artes plásticas, caminhada, excursões, vai passar por diversas alimentações e tudo isso supervisionado por profissionais capacitados, tá? Como fisioterapeuta, médicos e etc. Então eu quero dizer que o idoso vai ser sim o nosso foco. O idoso temos que resgatar, porque o idoso de hoje é nós. Somos idosos de amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Damos por terminado este bloco. No bloco seguinte, os dois jornalistas convidados farão perguntas aos candidatos. Os jornalistas convidados e que aqui estão são Ayrton Rezende, repórter diário, e Fábio Santo, do Bom Dia. Nós já voltamos. Ok, estamos de volta. Este é o debate com os candidatos à Prefeitura de Santo André. E neste bloco, os dois convidados, jornalistas convidados da região, Ayrton Rezende e Fábio Salles. Eu falei Fábio Santos equivocadamente no início, mas é Fábio Salles. O Ayrton Rezende é de repórter diário e o Fábio Salles do Bom Dia. O primeiro a perguntar será Ayrton Rezende e nós vamos escolher aqui o tema que ele vai perguntar e é o candidato que vai responder a sua pergunta. O tema, Ayrton, é meio ambiente e o candidato é o Marcelo Reina. Ok. Bom dia a todos. Marcelo Reina, na cidade tem um aterro sanitário. Eu queria saber do candidato, caso eleito prefeito, o que você vai fazer para que esse aterro volte a funcionar, para que a cidade não gaste dinheiro para destinar o lixo para outra cidade que tem um aterro chamado Lara, e se você é a favor da construção de uma usina para destinar o lixo da cidade. O candidato tem 1 minuto e meio. Nós temos propostas diversas para a área do meio ambiente, que contempla os aterros sanitários, que contempla os resíduos sólidos. Foi mencionado por outros candidatos aqui sobre o tratamento de esgoto na cidade de Santo André. Acho que o caso mais preocupante é uma análise panorâmica desse sistema todo. Você sabia que Santo André, ele recolhe 100% do esgoto, mas que ele trata somente 33% desse esgoto? Você sabia que boa parte desse esgoto tem coletor periférico e quando chega no coletor central, embaixo do Tamanduateí, ele não é descartado no coletor central e sim no próprio rio Tamanduateí? Então são coisas que não implicam em grandes custos para a prefeitura e poderiam ser solucionadas. Nós temos propostas que envolvem também o meio ambiente relacionadas ao transporte, que é as nossas ciclovias com bicicletas públicas. Nós temos estímulo de práticas esportivas e náuticas na região da Billings, que é a utilização do meio ambiente com preservação relacionado com a questão da economia. E nós temos uma proposta, Ayrton, que é auditoria e avaliação do impacto ambiental que algumas empresas, principalmente empreiteiras e construtoras, fizeram com Santo André, com inclusive pagamento, desses impactos e reestruturamento biológico das áreas degradadas. Ok, muito obrigado. Agora o jornalista Fábio Salles perguntará sobre habitação e o candidato Salles. Candidato Salles, bom dia. Gostaria de saber do senhor, na área habitacional, nós vemos aí esse discurso recorrente da questão da regularização fundiária, mas há um grande déficit de moradias, de moradias na cidade, como que o senhor pretende viabilizar esses recursos aí para suprir essa demanda? Vai ser através de convênios com o governo do estado? Como que vai ser essa interlocução? O governo do estado, através do seu secretário Silvio Torres, nos comprometeu a fazer um projeto mais do que importante, um mega projeto. Santo André foi a cidade que mais recebeu recursos do CDHU nesses últimos anos. Foram 540 milhões previstos, ou estão previstos 540 milhões até 2014.
São recursos importantes, é o segundo projeto habitacional do Estado de São Paulo. A demanda é muito grande, mas a urbanização de alguma dessas áreas estará no nosso programa de governo, que já está pronto. Nosso programa de governo será apresentado na próxima semana, na próxima sexta-feira, e nós temos um programa de governo que já prevê essa questão. E nós também queremos dizer também sobre o fracasso do governo Aydin, que está ausente aqui mais uma vez, porque ele é ausente da cidade, ele é uma pessoa que se ausenta da cidade de medo de receber as vaias da sua rejeição. A maior rejeição da história, a rejeição do governo Aydin Raivim, que não fez absolutamente nada pela habitação. Quem fez foi o governo do Estado, deixou situações como na região dos missionários e outras situações, pessoas em situações muito difíceis. Nós queremos reverter essa questão, dialogando com a sociedade, abrindo canais de diálogo com o movimento de moradias. Enfim, nós vamos dialogar com a sociedade, junto com o CDHU, junto também com o governo federal. Muito obrigado, candidato. Agora o jornalista Ayrton Rezende, repórter diário, fará sua colocação, sua pergunta sobre cultura ao candidato Flacker. Candidato Flacker, eu queria saber do senhor duas questões. Qual é a sua opinião sobre a questão da reforma do Teatro Carlos Gomes, Cine Teatro Carlos Gomes, que tem um litígio atual na cidade, que está parado, está embargado pelo Ministério Público, e se você é a favor de que a administração pública contrate artistas famosos com valores, às vezes fora da realidade, para fazer atrações em dias especiais. O senhor tem 1 minuto e meio. Bom, Ayrton, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, nos quais foram convidados todos os candidatos, e eu fui o único presente neste dia, falando justamente sobre o Cine Teatro Carlos Gomes. Eu fui até lá para ver como é que estava a obra, e infelizmente o doutor Aydin Raivim, ele contratou uma empresa que não é qualificada. Ali o Cine Teatro é o quinto cinema do Brasil. O Cine Teatro era um dos poucos lugares. Bem antigamente as pessoas tinham para namorar, as pessoas tinham para passear, para ver uma peça de teatro. Ali precisa de uma restauração. Você pega uma empreiteira, pega uma empresa que não está preparada para fazer uma restauração, a primeira coisa que fizeram foi quebrar o gesso, aquela estrela de gesso que todos conhecem. Depois quebraram a parede, deixou as laterais, elas estão sem suporte. E agora começa a época de chuva, pode ser que caia. Tá? Então logo nos primeiros 6 meses do nosso mandato, nós vamos sim restaurar o Cine Teatro Carlos Gomes, vamos contratar sim peças de teatro, tá? Não apenas focando em grandes shows. Eu acho que é interessante trazer shows para a cidade, shows grandes, em aniversário de cidade, em datas especiais. Só que não tem que fraudar o contrato. Não adianta você contratar uma empresa com endereço em Ribeirão Pires de um ferro velho. Se você Muito fazer obrigado, certo... candidato. Agora o jornalista Fábio Salles, do Bom Dia, perguntará sobre geração de emprego, e obrigatoriamente é o candidato Nilson Bonomi. Candidato Nilson Bonomi, bom dia. Gostaria de saber de sua parte um cenário aí que a gente presencia na cidade aí desde a década de 1980, 1990, em relação ao êxodo das indústrias, né? A mudança de perfil econômico na cidade, principalmente na região também, para um setor de prestação de serviços aí crescente, né, vindo cada vez mais esse polo gerador aí de emprego nas áreas comerciais. Gostaria de saber da sua parte se o senhor tem uma proposta para que essas indústrias retornem à cidade, incentivem mais a geração de empregos nessa área, com redução do ICMS, políticas de incentivo fiscal. Sem dúvida nenhuma. O senhor terá 1 minuto e 30. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ayrton.
Sem dúvida nenhuma, a cidade de Santo André precisa uma preocupação no desenvolvimento econômico, né? O polo tecnológico, que o governo do estado teve até um sorteio para saber em que cidade, né, seria instalado o polo tecnológico. Santo André foi a sorteada. Não foi desenvolvido o projeto, não foi apresentado o projeto. A cidade de Santo André realmente hoje, a burocracia tomou conta. Os empreendedores, os investidores, os empresários, os comerciantes têm muito desgaste para instalar suas empresas, suas indústrias, seu comércio na cidade de Santo André. Em primeiro lugar, nós temos que desburocratizar. Em segundo, nós temos que proporcionar, justamente no sentido de ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, nós temos que beneficiar o empresário, o comerciante, o grande empresário e o investidor que vai gerar emprego na cidade de Santo André. Nós não podemos deixar com que Santo André seja uma cidade dormitória. Nós temos que fazer com que os investidores, os grandes investidores, por exemplo, os empreendedores que queiram construir prédios, torres na cidade de Santo André, construa sim apartamentos, mas que construa também torres comerciais para que lá se instalem grandes empresas e comércios também, para gerar emprego para a cidade. Muito obrigado. Terminamos este quarto bloco e voltamos com o quinto e último bloco desse debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André. Já voltamos. Ok, voltamos com o último bloco neste debate entre os candidatos à Prefeitura de Santo André e nós vamos seguir aqui a ordem inversa do início. Então, o primeiro candidato a falar por 2 minutos e meio, dando suas considerações finais e dizendo a você, eleitor, por que ele gostaria que você votasse nele, é o candidato Salles. Em primeiro lugar, quero agradecer essa possibilidade de ser candidato a prefeito de Santo André. Lamentar a ausência dos 2 candidatos, o Aidan Ravin, que se apresenta hoje como o mais rejeitado da cidade, e também lamentar a presença do Grana, que infelizmente não está aqui para falar um pouquinho do que pensa sobre Santo André, na medida que por muitos anos ele esteve ausente de Santo André. Ele esteve ausente quando o PT fez o endividamento do Semasa de 1,5 milhão, quando reduziu os salários dos funcionários do servidor público em 6,5%, quando o Celso Daniel faleceu. É uma ausência muito grande da cidade, nós estávamos presentes na cidade. Quero falar que nosso programa de governo será apresentado semana que vem, foi discutido pela sociedade, foi discutido por técnicos e nós temos muitas coisas interessantes que a partir da semana que vem estará à disposição do eleitor de Santo André. Como, por exemplo, o Centro-Dia do Idoso, como, por exemplo, o fortalecimento da Fundação Santo André, transformando-se em universidade, criando um curso de ecologia, que nós vamos ter esse curso lá em Paranapiacaba. Também falando sobre o bilhete único, eu fui o único que defendi há 4 anos aqui nesta casa a implantação do bilhete único e até hoje não foi implementado. O poupa-tempo que o Aidan perdeu, ele comprou um terreno contaminado e até hoje o poupa-tempo, não o poupa-tempo da saúde, que ele nunca colocou em operação, aquilo é uma AME do Estado, mas enfim, nós vamos trazer o poupa-tempo e instalar na Vila Luzita junto com o Bom Prato. O Hospital da Mulher com atendimento ampliado, não só para a maternidade, mas também com a ampliação do atendimento das necessidades da mulher. O estádio de Santo André, o Brunão, destruído pelo Aidan, uma obra do Dr. Brandão, foi destruída, algo vergonhoso. Nós também queremos tratar também sobre o Parque de Guaraciaba, que o PT fechou há mais de 12 anos atrás, até hoje fechado, uma área nobre, muito importante. Também falar sobre o Pedroso, a revitalização do Pedroso, falar também do nosso programa de governo, sobre a Chácara Baronesa, que o governo do Estado há tempo tenta fazer um acordo com a Prefeitura e a ineficácia do governo Aidan não faz com que a gente tenha um parque de referência, um parque importante lá. Mais lazer e qualidade de vida para você, eleitor de Santo André. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Agora, o próximo candidato a fazer suas considerações finais em tempo de 2 minutos e 30 segundos é o candidato Nilson Bonomi. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Rony, a CNT, por proporcionar, com que nós possamos aí fazer a explanação das nossas propostas, do nosso plano de governo.
discutir um pouquinho a cidade de Santo André. Sem dúvida nenhuma, quero compartilhar com o Salles a ausência dos dois candidatos, porque eu acho que isso é uma falta de respeito não só com a cidade, mas sim com a instituição que está proporcionando esse diálogo entre todos os candidatos. Agradecer a minha esposa, agradecer a Aline, a esposa do Rafael Daniel, que é o meu vice, o sobrinho do Celso Daniel, a todos os moradores, a minha equipe, aos candidatos que aqui estão, agradecer a Deus e dizer que nós temos grandes propostas para a cidade de Santo André. Segundo subdistrito é uma das maiores preocupações que nós temos, como nós temos preocupação com a cidade inteira. Mas sem dúvida nenhuma, construir um hospital no segundo subdistrito, mais 2 UPAs, levar a subprefeitura para aquela região, que é uma demanda de muitos anos, vários candidatos prometeram e não fizeram. Nós iremos fazer a subprefeitura, transformar o terminal do Vila Luzita em uma subprefeitura para cuidar daquela região do Vila Luzita, que é a maior área da cidade de Santo André, junto com o Parque Andrense e Paranapiacaba, criar o hospital veterinário 24 horas, né? Nós temos que fazer um hospital veterinário municipal 24 horas, né? Temos que também fazer na cidade de Santo André o hospital no Bangu, fazer o Bangu virar um hospital, com a construção das 2 UPAs naquela região, e fazer a cultura, o esporte, o lazer, que foi uma marca da cidade de Santo André, não ser esquecida. Nós temos que resgatar, fazer a casa da melhor idade, com que os idosos, né, possam ter um lugar para ficar durante o dia e o seu ente não esteja preocupado, ter atividades físicas, atividades esportivas, enfim, nós temos que ter escolas para que a pessoa tenha aulas de computação, de culinária, de pintura, enfim, tratar a cidade, aumentar o número de creches e vagas nas creches da cidade de Santo André. Muito obrigado e quero agradecer a Deus também. Muito obrigado. Agora o candidato Flacker tem 2 minutos e 30 segundos. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus por me dar essa possibilidade de hoje poder concorrer a uma prefeitura de uma cidade que eu tanto amo e que eu tanto prezo, tá, gente? Gostaria muito de agradecer a minha família, que estão sempre presentes e me apoiando nessa decisão de sair candidato a prefeito. Meu pai, Ricardo Flacker, minha mãe, meu irmão, Felipe Flacker. Gostaria de agradecer também a minha fiel companheira, Amanda Del Valle, que vem sempre me dando essa força. E ao meu mentor, ao meu orientador, Cid Scartesini Flacker, tá? Que é uma pessoa que vem sempre ao meu lado, sempre me apoiando e me dando orientações sobre como poderemos fazer uma Santo André melhor. Tá? A gente está juntando a experiência com a vontade de mudar, com a vontade de ver uma Santo André melhor, uma Santo André com saúde. Eu já me deparei no hospital municipal, do pessoal tá usando mortária com pano dentro para os pacientes deitar porque não tinha colchão. Eu já me deparei a lavanderia do hospital municipal pingando água quente em cima dos funcionários. Ou seja, isso para mim foi o fim. Eu já me deparei também na Craisa, doação de carne estragada. Com tudo isso que eu presenciei na cidade de Santo André, eu resolvi sair candidato a prefeito. E com certeza está dando certo, porque nós temos nossa proposta de governo pronta há mais 2 anos, como a construção do hospital público veterinário, que é super importante. Uns falam, mas e a saúde? A saúde de Santo André tem dinheiro. Santo André tem verba para construir o hospital público veterinário, a creche para o idoso, consiste em deixar o idoso na parte da manhã e retirar no final do dia. Tá? Poderemos fazer uma cultura melhor, teremos uma educação adequada, a continuação do estudo, faremos acordos com faculdades aqui do município, com isenção de imposto. A gente vai isentar imposto A e vai isentar imposto B, mas você tem que dar uma certa porcentagem de bolsa para os nossos alunos.
Tá? Segurança, hoje a segurança está um caos, vamos fazer uma segurança adequada para que a gente possa pegar a nossa família e passear à vontade no Parque do Pedroso, no Jardim Santo André, em lugares que são lindos, mas infelizmente pela falta de segurança não possam frequentar. Muito obrigado, candidato. Obrigado, pessoal. Agora, para encerrar, o candidato Marcelo Reina terá 2 minutos e 30 segundos para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a você que está me vendo, você andreense, dizer que realmente o tempo é escasso para explicarmos todas as nossas propostas, dizer que o nosso plano de governo será apresentado sábado que vem, às 15 horas, na Avenida Lino Jardim 154, então vá até lá saber um pouquinho mais das nossas propostas. Temos propostas para a educação, como a escola de aplicação, universalização do ensino infantil, propostas para a saúde, como um centro de técnicas e cuidados integrativos que envolve reiki, acupuntura. Nós temos propostas para o meio ambiente e transporte, com a aplicação de GPS na frota, para controle de frota nas ruas e para que a pessoa possa acompanhar o ônibus que ela vai tomar, onde que ele está, com corredores de ônibus, favorecendo o transporte coletivo. Enfim, temos propostas nas diversas áreas e gostaria que você viesse discutir conosco sábado que vem. Agora, vamos ser sinceros, gostaria de conversar com você, andreense, seremos sinceros. Vocês acreditam que os candidatos que concorrem comigo realmente realizarão as mudanças? Eles querem mudanças? Esses sujeitos, esses partidos são os mesmos que estão há 30 anos prometendo as mesmas coisas. Vou apresentar para você agora com uma nova ótica os meus concorrentes. Nós temos o senhor Bonomi, do PMDB. O PMDB é o partido do Sarney. Ele fez parte do governo Aydin e agora quer mudança? Nós temos o próprio governo Aydin, que está ausente aqui. Sinal de covardia. Está com medo de discutir aqui com a gente? Não está aqui presente, ele é do PTB. Lembra do Roberto Jefferson, do Olho Roxo? É do partido do Aydin. Nós temos o candidato Flacker, que fazia parte do governo Aydin também, era cargo comissionado do governo Aydin e quer propor mudanças. O maior representante do partido do senhor Flacker foi o Fernando Collor de Mello, lembra dele? Nós temos o candidato Salles, candidato do PDT. Lembra o ex-ministro Lupe, que falou que só saía do ministério a balas e teve que sair após denúncias de corrupção das ONGs? É do partido do senhor Salles. Ele quer implantar uma ETEC nos moldes do governo de estado que paga R$12 por professor. É esse o molde que você quer para a educação em Santo André? E você tem o senhor Grana, que criticou a ausência do Aydin no último debate e não veio também numa demonstração de covardia. Está envolvido até o pescoço no mensalão, amigo do senhor José Dirceu. Então você tem uma opção verdadeira de mudança, que é o PSOL. Vote Marcelo Reina, pessoal, meu nome é Marcelo Reina, número 50, vote 50 prefeito, 50 vereador. Muito obrigado, boa tarde a todos. Candidato. Bem, damos por encerrado este debate e convidamos a todos para que no próximo domingo, nesse mesmo horário, acompanhem o debate dos candidatos à cidade de São Bernardo do Campo. Aproveito também para convidá-los para acompanhar-me hoje à noite, às 23 horas, no Jogo do Poder. Agradeço a todos que participaram, agradeço os jornalistas Ayrton Rezende, Repórter Diário, e Fábio Salles, do Bom Dia, que vieram aqui, e a todos vocês que estão em casa, a todos os candidatos que compareceram, muitíssimo obrigado, e a todos vocês que estão em casa, tenham um excelente domingo. Até a próxima.